Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje, faz tempo que eu não trago, né, gente? Faz tempo que eu não trago nada de suspense, que é um tipo de enredo que eu gosto muito. Então, dicas de livro de suspense e que eu pesquisei. São autores de suspense que eu pretendo conhecer a escrita. São autores que eu pretendo conhecer a escrita porque eu não conheço. Então vamos lá ver quais são esses autores que eu pretendo conhecer. Vamos começar com uma autora que eu já ouvi falarem muito dela, mas eu não conheço a escrita dela. Louise Penny. Louise Penny, eu vou indicar, gente, uma série toda da Louise Penny, que chama Inspetor Gamache. Essa série vai começar com um assassinato. Uma senhora de 76 anos é encontrada morta com uma flechada. Detalhe, ela mora naquela cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Mas aí, esse inspetor, ele é chamado com a equipe dele para averiguar o caso. Quando ele chega na cidade, todo mundo da cidade fala que foi um acidente de caça, que o pessoal estava caçando e se perdeu e a flecha acabou acertando essa senhora. Mas ele não acredita nisso. Então ele e a sua equipe começam a investigar. E a partir daí, gente, vai começar a acontecer vários crimes, vai acontecer muita coisa, vai ter muito suspeito. Ninguém é o que parece ser. A cidade inteira não é o que parece ser. Então dá início a uma série com 6 livros que promete muito. E eu fiquei mó curiosa quando eu li a sinopse do primeiro livro, eu fiquei mó curiosa sobre a escrita da autora, mas eu já tenho tanto livro listado esse ano na minha lista, que eu não sei se esse ano eu vou conseguir encaixar algum livro dela na minha lista para conhecer a escrita dela. Mas o ano que vem eu prometo que eu vou colocar o nome dela na lista para me conhecer a escrita. O primeiro livro é Natureza Morta, o segundo livro é Graça Fatal, o terceiro livro é O Mais Cruel dos Meses. O quarto é Proibido Matar. O quinto é Revelação Brutal. E o sexto, finalizando a série, é Enterre Seus Mortos. As minhas amigas, gente, não entendem o meu fascínio por suspense policial. É thriller de suspense. Eu gosto de juntar as pistas, eu gosto de avaliar os criminosos, eu gosto de montar teoria. Eu gosto de ficar teorizando junto com os detetives. Eu amo essa parte. Eu cresci, isso veio do meu pai. Meu pai assistia muito esses seriados da época dos anos 90, 80 de investigação. E eu cresci assistindo esses seriados. E aí o meu amor por esse tipo de escrita só consolidou ali quando eu conheci Sidney Sheldon. Aí quando eu conheci a escrita do Sheldon, aí bateu, aí fechou e o amor agora é para sempre por esse tipo de escrita. Outro livro que eu quero conhecer a escrita, A.J. Finn. Eu quero conhecer a escrita e eu vou indicar A Mulher na Janela. A Mulher na Janela vai contar a história de uma mulher que vive reclusa. Ela mora num lugar isolado, ela vive sem família, sem filho, sem marido, ela vive ali. E ela vive bebendo e ela fica sozinha até que mudam para perto dela uma família, um casal com filhos. E de uma noite, da janela dela, ela vê algo. Ela vê algo que é terrível. Só que ela não sabe até que ponto isso é verdade ou até que ponto isso é invenção da cabeça dela. E isso dá início à construção de um livro de suspense, de investigação, de dúvida o que é verdade, o que não é verdade, o que é mentira. A Mulher na Janela, tá aí outro que eu pretendo ler. Eu vou lendo a sinopse dos livros de suspense e eu vou querendo ler todos os livros para desvendar o mistério. Garota Exemplar. Gente, Garota Exemplar virou um filme. Eu já ouvi falar do filme, mas eu nunca assisti o filme. Então, Garota Exemplar vai contar a história de uma mulher que no seu aniversário de 5 anos de casamento, ela desaparece no Rio. E com o desaparecimento dela, o principal suspeito é o marido.
E o marido sofre a pressão da polícia, a pressão da família. Aí ele demonstra ser uma pessoa que até então ninguém conhecia. Ele é mal-humorado, ele é agitado. E eles encontram um diário dessa mulher. E nesse diário, ela vai relatando o casamento, como que é o casamento dela. E ela conta coisa. E o relacionamento deles dois é tumultuado. E até que ponto o marido dela é culpado? Ou será que ela é essa mulher exemplar, essa garota exemplar que todo mundo acha que é? Até que ponto o sumiço dela, que ela sumiu, ela se escondeu ou ela está morta? Eu fiquei maior curiosa para ler também A Garota Exemplar. E eu sei que também tem livro, tem um filme Garota Exemplar. Se que eu quero conhecer, mas não sei se são tão bons assim. Então eu preciso de ajuda de quem já leu. E se vocês estão gostando até aqui, ó, já dê o seu likezinho, ó. Se gostaram mais ainda, se inscreva no canal. E eu sou fã de livro de suspense. Eu sei que a maioria das minhas seguidoras são mulheres românticas que não gostam desse tipo de leitura. Mas tem algumas que gostam e tem uns seguidores que também gostam. Então eu tenho que às vezes fazer vídeo para eles também. E para mim, né, gente? Porque suspense para mim é um amor. Eu gosto demais desse tipo de escrita. A Corrente. A Corrente foi uma sinopse que me deixou curiosa, porque vai contar, assim, a história de uma mãe que ela levou a filha dela no ponto de ônibus para ir para a escola e ela deixou a filha dela lá e foi trabalhar e do nada ela recebe um telefonema. E a pessoa nesse telefonema fala para ela que para ela ter a filha dela de volta, ela precisa sequestrar uma outra criança. E essa mesma pessoa que ligou para ela já teve o filho também sequestrado. A corrente vai contar a história de... É uma corrente de sequestro. O seu foi sequestrado, você tem que sequestrar outro. Vai falar sobre o que você é capaz de fazer para ter o seu filho de volta. Até onde você vai para ter o seu filho de volta. O que o ser humano é capaz de fazer numa situação dessa. Então vai ser uma rede. E tem alguém por trás de tudo isso, alguém que está lucrando com esse terror, que está lucrando com tudo isso. E eu fiquei curiosa sobre a corrente. As minhas amigas que estão vendo esse enredo vão falar, Bel do céu, isso é muito louco. É muito louco, mas eu tenho vontade de conhecer. Vai mostrar o extremo do ser humano. O que o ser humano é capaz de fazer quando a gente chega numa atitude extrema. Até onde a gente vai. A corrente. Fiquei curiosa para ler. Naquele fim de semana, vai contar a história de duas amigas que saíram de férias. Elas saíram para passear, foram para Portugal em férias. E depois de uma noite de festa, de descontração, de bebedeira, uma acorda. Quando ela acorda, ela se dá conta que a melhor amiga desapareceu. E desse desaparecimento vai vir muitas verdades à tona, muito segredo, muito mistério. Essa que ficou, ela foi viajar se sentindo culpada por ter deixado o marido e filhos. Ela deixou o marido e filhos e foi passear com a amiga. Só que aí vai ter um monte de mistério, um monte de coisa envolvida. E eu fiquei muito curiosa para ler naquele final de semana, gente. Eu vou lendo a sinopse de suspense, eu fico querendo ler todos os livros. E para encerrar esse vídeo, eu não peguei a sinopse, eu dei só uma lidinha na sinopse, nem vou falar aqui, porque esse, gente, não é um suspense, é um livro de terror mesmo. Misery. Misery é do Stephen King. O Guilherme já me indicou esse livro. Ô, Guilherme, se você ver o vídeo, depois você fala se eu falei mais ou menos certinho. Misery vai contar a história de um autor de livros e de uma fã alucinada. Essa fã, do nada, ela, não sei, eu esqueci a parte como isso acontece, mais ou menos, eu esqueci porque eu não anotei, Guilherme. E essa fã, ela vai conseguir entrar em contato com o autor. E ela vai prender esse autor. Por quê? Porque ela não aceitou o final que esse autor deu para um livro. E ela queria que ele mudasse o final do livro. Disse que é um terror psicológico muito, muito assim, que fala o poder vai falar sobre o poder das palavras, o quanto as suas palavras, a sua escrita é capaz de influenciar
um fã, de influenciar um seguidor. Mas eu acho que eu vou acabar lendo esse livro de terror, porque ele foi bem indicado e falaram para mim, o Guilherme falou que eu vou gostar do tipo de terror desse livro. Mas eu tenho medo, mas acho que eu vou tentar. Então é isso, gente. Eu espero que para quem gosta de suspense, para quem gosta de terror também, que ainda não leu Stephen King, eu ainda não li nada do Stephen porque eu tenho medo da escrita dele. Confesso que eu tenho medo da escrita dele. Mas esse eu tô pensando seriamente em tentar, criar coragem de ler. Sair um pouquinho da minha zona de conforto. Quem sabe eu goste, quem sabe eu viro um fã da escrita do cara. Do jeito que eu gosto. Quem sabe eu gosto, quem sabe eu viro um fã da escrita dele. Do jeito que eu gosto dos livros meio loucos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!